ata, então, da última decisão monetária do Banco Central americano. Estamos aguardando para comentar. Saiu aí, Cabral, no seu? Saiu aqui. Deixa eu ver. Eu estou aqui com as agências internacionais abertas. Vai lá, o Cabral que vai dar a notícia, então. Uma reunião conjunta do comitê, participou essa cabeçada inteira. Eita, é muita gente, maluco. Tem até Zé Costa. Será que é brasileiro? Olha a quantidade de gente que participa. Peraí, por enquanto eu estou nos agradecimentos. Pula os agradecimentos. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Desenvolvimento do mercado financeiro pelas taxas sensíveis aumentar. Mandaram aquele link gigantesco. Pesquisa, olha o tamanho disso aqui. São várias páginas, assim, enorme mesmo. Estamos abrindo ao vivo aqui com todos vocês. Realmente tem que ler aqui com calma. Durante o período entre as reuniões, os participantes do mercado pareceram interpretar os dados recebidos como sinalizando, no geral, mais resiliência na atividade econômica do que se supunha anteriormente e viram as comunicações dos participantes do FONC, em geral, como apontando para um caminho de mais aperto para a política do que o esperado, com resultados, os rendimentos do tesouro e a trajetória futura esperada para a taxa dos fundos federais mudaram significativamente para cima. Enquanto isso, os preços das ações amplas também aumentaram notavelmente. As condições de financiamento permaneceram moderadamente restritivas, mas a disponibilidade de crédito em geral permaneceu sólida. A trajetória esperada da taxa de juros, de referência implícita nas cotações de mercado, subiu notavelmente durante o período entre as reuniões. Uma leitura direta das taxas futuras dos fundos federais sugeriu que os participantes do mercado esperavam que a taxa dos fundos federais ficaria praticamente estável ao longo do resto deste ano. A taxa esperada para o final do ano estava em cerca de 70 points base, acima da expectativa para o final do ano, antes da reunião do FONC de maio. Além disso, o caminho da taxa básica de juros implícito na cotação subiu para 3,7% no final de 2024. Deixa eu até ver se tem alguma outra parte que resuma um pouco mais, porque realmente a ata é gigantesca. Que a parte interessante é isso aqui, ó. Opiniões de participantes sobre condições atuais e expectativa futura. Em conjunto com essa reunião, os participantes apresentaram suas projeções de resultado mais prováveis para o crescimento real do PIB, desemprego e inflação para 23 a 25 no longo prazo. As projeções foram baseadas em suas avaliações individuais de política monetária adequada, incluindo a trajetória de taxa de fundos federais. As projeções de longo prazo representaram a avaliação de cada participante sobre a taxa para a qual se esperaria que cada variável convergisse ao longo tempo, sob política monetária apropriada e na ausência de choques de economia. Isso é discussão, quero saber o que cadê aqui, ó. A taxa, onde é que ele justifica a taxa? Peraí. Aqui ainda não achei. São, nossa, centenas de páginas. É gigante, é uma bíblia. É uma bíblia do caramba isso aí, mano. Enorme. Enquanto vocês vão vendo aqui, pessoal, o S&P 500, ele chegou a ensaiar uma alta, né? Reduzir as quedas, chegou a bater quase 4.450 pontos. A máxima do dia, 4.453. E agora, até que vocês estavam falando aí, não sei o que vocês leram, que o S&P 500 deu uma realizadinha, mas está bem próximo do que estava no patamar. Então, você pega o candle, ele subiu, caiu e voltou exatamente no ponto antes da apresentação inicial da ata, sabe? Então, trouxe volatilidade, mas a reação tem sido bastante neutra. Agora, querendo ensaiar um pouquinho a alta, ou seja, reduzir um pouquinho a queda, mas a reação no S&P 500 agora é bastante neutra. Depois eu vou olhar um pouquinho na Nasdaq e no Dow Jones. Vê aí, o Saravalli, para mim, porque minha internet para ajudar morreu aí, que ainda, por sinal, caiu. Vamos lá, ver. Eu não estou conseguindo ver os outros demais índices. O Dow Jones também. 34.376 a máxima, está 34.302, com a queda bem modesta. Nasdaq aumentou o ganho, né? Reduzindo a perda, né? Agora voltou aqui. Ele trouxe um pouquinho de volatilidade. Como você falou, o Nasdaq estava quase 0-0, caindo ligeiramente, mas sem grandes oscilações. Você vê que, você pegar o candle aí dos últimos minutos, chegou a ensaiar uma alta e devolveu tudo praticamente sem oscilação. Acho que o mercado está interpretando e chegou na grande conclusão. Olha esse trecho aqui. Dirigentes concordam que a atividade continuou a se expandir em ritmo moderado. Ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e o desemprego continuou baixo. Inflação se manteve elevada. Sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente. Algumas das frases aqui mais impactantes neste momento, então, da ata do Fed, né, que acaba de ser divulgado, o governo, então, aí
trazendo, né, o governo não, o Banco Central norte-americano divulgando, então, agora a sua ata aí, trazendo, então, que dirigentes concordam que a atividade continuou a expandir em ritmo moderado. Dá para trazer alguma leitura já, Marco, em relação a este parágrafo? O S&P 500, de novo, acelerando um pouquinho a queda, mas lembrando, 4.435 foi a mínima do dia, agora 4.447, uma queda muito ligeira, nada expressivo. Estou olhando aqui pelo nosso canal do Telegram da BMC News. Quem não segue, por favor, faça a sua inscrição, siga. Já separaram aqui trechos importantes, tá? O pessoal aqui do nosso Telegram falou que um dos trechos, em sua discussão sobre as condições econômicas atuais, os participantes então observaram que a atividade econômica continua se expandindo num ritmo modesto, no entanto, os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação manteve-se elevada, participantes concordaram que o sistema bancário dos Estados Unidos era sólido e resiliente. Os participantes também reconheceram a incerteza sobre as defasagens que a política monetária afeta a economia e discutiram até que ponto os efeitos totais do aperto na economia foram percebidos. Embora a inflação total tenha moderado ao longo do ano passado, o núcleo da inflação não mostrou uma redução sustentada desde o início do ano. Aqui, né, eu acredito que está indo um pouco em linha até com o último discurso de Jerome Powell, né? Ele falou basicamente isso, agora, né? Tá igualzinho até exatamente a última fala dele, né? Tem alguns bancos, a gente, antes, lógico, da ata, que a gente viu relatórios esses últimos 2-3 dias, se for memória, o Goldman Sachs, ele trazia um tom um pouquinho mais otimista em relação ao comportamento da inflação, mostrando um cenário de desinflação um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. Então, a gente já começa a ver alguns poucos economistas, não é o consenso, mas um tom um pouquinho mais otimista em relação ao comportamento da inflação. Mas é importante também, eu acho que talvez dentro dessa ata não esteja contemplando esses últimos PMIs que a gente tem visto, por exemplo, como o caso da Europa. Então, acho que o mercado ainda vai ficar muito dividido, não em relação ao mercado, olhando muito mais, não para a próxima reunião, mas para as demais, se a gente vai necessitar, se o Banco Central vai sinalizar que é preciso ter 2 aumentos ou não, né? Mas, a princípio, está muito dentro dos comentários anteriores em relação à decisão em si, né? Então, acho que a ata só adiciona, né, o contexto de que, a princípio, há necessidade de que ocorram pelo menos 2 aumentos, né, ainda esse ano. E acho que é importante o mercado ainda entender também como é que vai se comportar a taxa de juros nos Estados Unidos ao longo de 2024. Essa é a grande incerteza. Mas talvez esses últimos dados de PMI, né, Estados Unidos, Europa e China, tragam alguma sinalização e o mercado comece a comprar uma probabilidade um pouco maior de que não há necessidade, de novo, olhando o copo meio cheio, de ocorrer o segundo aumento de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Olha só, sobre justificativa da alta, os membros concordaram que o comitê busca alcançar o máximo de emprego de inflação da taxa de 2% no longo prazo. Em apoio a essas metas, concordaram em manter a taxa-alvo dos fundos de 5,25%. Os membros concordaram que manter a meta estável nessa reunião permitiu ao comitê avaliar as informações adicionais e suas implicações para a política monetária, ao determinar a extensão do endurecimento adicional da política, que pode ser apropriado para retornar a inflação de 2% a longo tempo. Resumindo, mantém os juros e vai reto muito tempo. Os membros concordam que levarão em consideração o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com os quais a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e a evolução financeira. Além disso, os membros concordam que o comitê continuará a reduzir as participações dos títulos da dívida de agências, conforme descrito no anterior. Eu não estou vendo assim nada que dá a entender que sobe 0,25 nessa ata.